E aí, galerinha, tá aqui eu, o Leuri, e estamos aqui também com o Vini novamente. E a gente veio falar um pouquinho sobre taças Oracles e DCM. Vai lá, Vini. Salve, galerinha, tudo bem com vocês? Falar um pouquinho Isso. sobre alguns combos genéricos, tentar excluir um pouquinho a ideia de usar o comandante junto, e a gente Exatamente. vai ter uma conversinha legal hoje. Foi muito sobre um papo que teve no grupo dos apoiadores do Jeff, que tem um novato lá que entrou e acabou falando que só existia taças e DCM pra jogar competitivo. Então aqui, a gente pode começar dizendo assim: realmente existem muitos decks que usam taças e DCM, porém são porque as pessoas não querem sair da zona de conforto. Ponto. Exatamente isso. As pessoas querem jogar de azul e preto, e tendo azul e preto eu vou usar taça. Mas existem muitos e muitos decks que dá pra jogar sem taça. Até porque hoje taças Oracle tá comendo o quê? Quase 30, 40% do budget de um deck, se você caso for jogar dela, né? Salvo engano é Mais isso. ou, mais ou menos isso, são R$ 150 na Exatamente. média que está sendo retirado do valor do deck. Exatamente. Você acaba perdendo muita consistência em counter, muita consistência em removals, em terrenos, em ramp, em criaturas que vão te gerar valor, que vão entregar valor para você ganhar a partida, basicamente. Então, assim, embora taça seja, entre aspas, o melhor combo do Commander, é, pelo menos pro 500 ela tá ficando cada vez mais difícil de manter no deck. Vai chegar um ponto que acredito que taça vai sair do 500. Eu acredito que a gente tá Cara, correndo para eu, isso. eu imagino que sim, caso a empresa não volte a reprintar taça. E eu acho que ela não pretende reprintar tão cedo. A menos que seja tipo numa coleção de Modern, alguma coisa assim. Eu acho que em outras coleções taça não deve aparecer tão cedo, porque ela acaba sendo meio tóxica para os formatos construídos. Porque tipo, a empresa já falou que não gosta tanto de decks combo, e sempre que um deck combo onde só um jogador vai jogar e o outro vai ficar tipo assistindo, e, independente do deck que ele tá, a empresa vai lá e corta uma das cartas do combo. Tipo, Eu, isso aconteceu recentemente em Ixalan, que não sei se a galera aqui acompanha, mas no Pioneiro saiu um deck baseado no Ecologista, que ele é uma criatura de 4 manas, que ele tem um ETB que é Descobrir 3, que é basicamente uma cascata para 3. E aí o deck tinha todas as cartas de custo 3 ou menor como cartas que faziam cópias dele e uma carta que dava ímpeto para tudo. Então basicamente o deck fazia o que o Splitter Twin do Modern faz, que é tipo, você chega no turno 3, casta essa carta e você simplesmente deu 20 de dano na cara do seu oponente. E aí a empresa achou tipo meio tóxico isso, porque eles realmente não gostam desse tipo de gameplay nos formatos construídos, tipo de ver esse tipo de coisa em campeonato e tal. E aí eles foram lá e cortaram as pernas do deck. em- Mas. E é por isso que eu acho que taça não deve voltar tão cedo. Porque, tipo, alguns decks meio tóxicos usam taça. Não são bons, mas usam. Pois é, e tipo assim, às vezes pra você parar a taça só precisa de ter mais respostas pra taça. Mais É. respostas boas. Então, tipo assim, se a Wizards criasse mais boas respostas pra taça, talvez taça não fosse tão forte igual é. O problema de taça é que a gente tem poucas respostas em todas as cores. Existem cores que são cartas únicas e bem limitadas que conseguem parar a taça. Por exemplo, no verdade a gente tem o Turn the Earth. Turn the Earth consegue parar a taça entre aspas, entendeu? Sim. Consegue limitar Limita. o quanto ela faz se a devoção do cara for menor que 3 ou 6. Exatamente. Existem Se você cartas tiver que os faz manos pra você pagar. você dar draw. Aí Exato, acaba que exato. faz você perder por deck out. Então assim, no preto tem boas cartas que fazem isso, no verde tem cartas boas que fazem Eu isso que acho não que o vão. preto não, o preto não tem É, tantas cartas assim. o preto a gente fica muito dependente daqueles terreninhos que faz comprar carta pra conseguir parar Exato. a Eu acho taça. que as cores que mais sofrem provavelmente são Preto e preto e branco. vermelho. Não, preto e vermelho É o branco. claramente são as cores que mais sofrem, É porque é a o. menor quantidade de formas de interagir direto com taça, seja pela ausência de counters direto, seja pela ausência de efeitos que vão forçar draws em instant speed. E. O azul a gente provavelmente é a melhor cor, porque tem a maior densidade de counters possível. Exatamente.
O verde tem alguns acessos a cartas que embaralham o cemitério. Então, tipo, existem possibilidades de interagir com isso. E no branco a gente tem algumas opções, como tipo Angel's Grace, que é uma boa forma de interagir. Tem algumas cartas que forçam draw também, como Oblação, mas a gente não vê tanto. Acho que branco seria tipo a terceira cor, talvez, que mais interage com taça. Não tenho tanta certeza, mas eu suponho que seria tipo algo como azul, verde, branco e vermelho e preto mais ou menos empatado. O branco é até aquelas cartas novas lá que faz o oponente dar draw, faz todo mundo dar Sim, draw tem os também. gifts novos, né? Tem os gifts novos que é bem Instant Speed, interessante. você conseguir fazer isso é muito, muito, muito bom contra a taça. E são cartas que você quer ter nas 99 porque são boas. Sim. O problema é E ter cartas boas pra parar a taça e que façam sentido no seu plano de jogo, né? sim, é bem complexo. E eu acho que, tipo, o motivo de taça ser algo tão popular e tão forte é justamente que se você não está de azul, você é obrigado a gastar alguns slots talvez ruins É. dentro do seu deck para você interagir com isso, porque você sabe que vai encontrar um jogador de taça eventualmente dentro de um evento. Se cada cor tivesse É, 2, 3 cartinhas que faça o jogador alvo comprar carta, cara, já era o é suficiente sim. pra parar a taça. Pra tornar a Eu, taça pior. eu acho que estando de verde, provavelmente uma crop, um terreno que dá draw e um turn the earth, tipo, é must. É É, must. Se você sabe que o meta tem taça, eu acho must. é. Pode pôr lá que não vai doer colocar as Não vai cartas. doer. Claramente não vai doer. E são ótimas cartas pra você ter no deck como staple. Claro, Sim. ter taça obriga a você ter outras staples, né? Acaba criando novas staples pro formato, mas não necessariamente é ruim, porque podem ser cartas boas, basicamente. Eu acho que a gente já pode pensar mais ou menos na ideia do Dualcaster, porque o Dualcaster ele já vai numa linha meio que diferente. Que Exatamente. é, ele é um combo bom por ser compacto e ser genérico das cores. Né? Tipo, se você tem vermelho, você não sabe o que fazer, você pode usar um Dualcaster e um Twin Flame, por exemplo, que o combinho é basicamente conjurar o Twin Flame dando alvo em alguma criatura que você controla e eu segurar a prioridade para conseguir fazer o seu Dualcaster por cima, que o efeito do Dualcaster vai fazer uma cópia da Twin Flame, por isso você vai conseguir copiar infinitamente seu Dualcaster com ímpeto. E temos bastante redundância, Temos né? bastante redundância. Você, assim, se você tem mais cores disponíveis como o azul, você tem o Cackling, que faz uma cópia de uma criatura alvo. Então você Exatamente. consegue fazer infinitos Dualcaster na Endstep. O que geralmente é a mesma coisa que fazer infinitos Dualcaster no seu turno com o ímpeto. É, Exatamente. menos que alguém tenha uma global instant speed, você ia ter problemas da mesma forma. E a ideia que eu acho que, tipo, o porquê do Dualcaster tem um gap grande em relação à taça, mas ainda assim ele é bom, pelo quão genérico ele é. Ele Exatamente. gasta duas cartas só para ser uma win muito compacta e geralmente as duas cartas fazem coisas no decorrer do jogo, tipo, se você precisa usar elas. Além de ser combo, elas são cartas boas. Sim, O sim. DCM pode Porque ser um assim, counter, o DCM pode ser uma removal, o DCM pode ser uma proteção, o DCM pode porque ser qualquer coisa. se a gente for pontuar, por exemplo, o quão bom do Dualcaster é como combo. Dualcaster é uma criatura que precisa copiar uma mágica na pilha. Então, basicamente, todos os counters param o combo e todas as removals de criatura param o combo. Porque ele tem que estar em campo pra Porque ele conseguir. tem que estar em campo para conseguir ser copiado e continuar fazendo novas cópias. Exatamente. Então, basicamente, todas as cores conseguem interagir. Verde talvez é a que tenha um pouquinho mais de dificuldade, porque tem a menor quantidade de removals direto de criatura e não tem tantos counters assim. Mas as outras quatro tem tipo uma quantidade grande o suficiente de remoções para lidar com esse combo. Mas assim, o verde, Então ele seria. apesar de ter, mas ainda tem aquelas mágicas de luta, tem Beast Weave, tem Sim, muita sim. coisa ainda que dá pra lidar. Tem, Não tem que forma vale de tentar slot, né? lidar. Exatamente, Não que vale exatamente. slot. E aí a gente entra naquela questão. O combo ele morre para qualquer coisa, mas ele é genérico o suficiente e bom o suficiente para ser justificável. Então a gente tem o combo A, que seria a taça, que ele tem pouquíssimas interações. E aí isso faz com que ele seja um combo muito bom, muito sólido. Porque, por exemplo, você só precisa de uma taça e um consult,
ou uma taça e um pact. Que aí seriam, Exatamente. tipo, entre 3 e 4 manas, e Você você já ganha. consegue estar ali na sua play de win. O Dualcaster você precisa de um pouco mais de mana, porque vai ser no mínimo ali os seus 5 manas, né? Que seria do Twin Flame, que Twin é o Flame mais mais o 5. barato. Isso. E você tem uma gama maior de remoções que pode interagir com ele. Mas você tem o bônus que Twin Flame ele é bom durante todo o jogo. Ah, mas por que Twin Flame é bom durante todo o jogo? Vamos supor que você tem, sei lá, uma carta que o efeito dela é quando ela entra ou quando ela ataca, ela pode, sei lá, vamos dar um exemplo de um Sun Titan. Ah, ele tem um efeito de quando ele entra ou ataca, ele pode reanimar uma permanente de custo 3 ou menor. Poxa, se você tem só um Twin Flame e você precisa fazer uma jogada de valor porque você está muito atrás do restante, você pode usar um Twin Flame no seu Sun Titan. Tipo, não vai ser uma jogada ruim. Não. Tipo, a Twin Flame não vai ser uma carta morta. Por exemplo, um jogo que eu vi de uma Cormela, que eu achei bem legal, a Tech. Você consegue dar o Strive do Twin Flame e copiar os seus redutores, copiar os seus geradores de tesouro, como o Artista da Fornalha, e aí as próximas mágicas do turno vão ter mais valor ainda do que já teriam inicialmente. Tipo assim, elas são cartas que, na maioria dos decks, elas vão ser úteis fora do combo. É, A mesma coisa do Dualcaster, né? Pelo que já foi dito. até hoje eu lembro daquela partida da final do Brenner que ele tava jogando de Teveste e. Era Teveste e Crown, né? Era, se não Teveste me engano. Dádago. Não, Teveste Teveste. Car, Teveste Crown, Teveste Crown, Teveste Teveste Crown, Crown. isso mesmo. Ele tinha o Artista da Fornalha, tinha muito tesouro em campo. O que foi que ele fez? Ele deu um Twin Flame com o custo adicional dele aí, fez vários, como é o nome? Vários Artista da Fornalha, artistas da com Fornalha ímpeto. com ímpeto, gastou mais umas mágicas, encheu a mesa de tesouro e bateu. E ganhou batendo. Sim. Ele tinha uma Brit, né, que possibilitou ele fazer isso, Isso. mas era bem isso. Tipo, ele tinha peças separadas de combos que ele conseguiu fazer um pseudo combo pela forma como essas peças funcionam de forma independente. Exatamente. Porque elas são boas de forma independente. Exatamente. Ele só ganhou batendo. Só Twin Flame bateu, ganhou. Acabou. E aí eu acho que é legal a gente falar que, tipo, existem outros combos que são genéricos o suficiente para ir em decks que tem as cores e que não perdem tanto a consistência. Eu acho que o primeiro que a gente vai citar aqui É o Soundhoff. é o Soenhoff, né, com o Horde Bloodlord. Já é um Que combo que o assim, Jeff já falou bastante. Qualquer o coisa vocês Jeff, não entendem o combo, vocês vão lá no canalzinho dele lá e olhem que o vídeo tá muito bom. Que não é muito nosso intuito mostrar combos pra vocês, mas. sim. Diferente dos outros combos, esse não é um combo que vai ganhar o jogo, mas é um conjunto de duas cartas que vai te permitir chegar em qualquer lugar do seu deck. Na verdade, Que, uma tipo, carta, né? O Broodlord faz é, você chegar em qualquer coisa. o Bloodlord te faz chegar em qualquer coisa, mas a ideia do combo em si, né, chamar de combo é meio estranho, mas não deixa de ser, é que o Bloodlord mais o Soundhoff te permite achar duas cartas, e a partir dessas duas cartas você pode ganhar do jogo, se você tiver algum combo que seja só de duas cartas, ou fazer alguma linha de casts, né, um pseudo loop ali, para conseguir continuar tutorando o seu deck. Então, tipo, você vai chegar em algum lugar e vai conseguir ganhar a partir disso. Eu Exatamente. acho que esse é a única não conclusivo, né? Tipo, o único combo que o conjunto de cartas não vai necessariamente ganhar do jogo, mas ele é sólido o suficiente para que a maioria dos decks que possuem a cor preta possam usar ele sem muito problema, né? Tipo, eu não Exatamente. vejo eu acho que eu não vejo um deck que tenha preto que não gostaria de ter esse combinho se você já tá nessa temática de querer ter algum reanimate, alguma coisa assim. Da mesma forma, a gente tem um combozinho de Necrotic Use. Eu acho que ele faz um pouco parecido com o combo de Broodlord. Porque o que é que você faz? Você vai ter que ter Uzi, você vai ter que ter o Asmodeus e você vai ter que ter o Skirk. O Skirk tem a Uhum. habilidade de pagar uma preta, você descarta uma carta. Oh, você descarta uma carta e gera uma mana preta. E o Asmodeus tem a habilidade de você paga 3 pretas e compra 7 cartas. Basicamente você dá um Brood Alive, volta o Uzi de alguma maneira pro campo. E a partir daí você descarta 3 cartas, geram 3 manas pretas e você compra 7.
Então você consegue ter acesso a todo o seu deck a partir daí. Claro, são 3 cartas que são ruins, entre aspas. O Uzi é bom, o Skirk é bom, porém o Asmodeus é um pouco ruim. Então é melhor você ter no Graves do que ter na mão ou ter no deck, entendeu? Mas assim, eu acho que ele faz um pouco parecido, porém é um combo que tá um pouco datado. É um combo que faz tempo que eu não vejo alguém usando. Porque o Broodlord acabou tomando o lugar dele em decks com preto. Eu acho que sim, e que tem outro combo também que veio tomando o lugar, que é o de Soul Trader, que eu acho Exatamente. que provavelmente é um dos combos mais compactos que a gente pode ver dentro da cor preta nesse momento. É ele e o Gravecrawler, né? Ele e Gravecrawler, ou ele e o. Eu não lembro o nome do esqueletinho. Eu real não lembro. É o que regenera, né? Não, Não, não é é o o que que paga uma preta. regenera. Paga uma preta e É o que volta ele. paga uma preta quando comete crime. É. Eu acho que é esqueleto ou alguma coisa. Deixa eu procurar aqui. Mas consiste basicamente parecido com o combo do Gravecrawler. Você vai Isso. pagar uma Se preta. chama Forsaken Miner. Forsaken Miner. Não, Forsaken. S-A-K-E-N. Isso. Miner. Isso aí. Forsaken Miner. Que toda vez que você comete o crime, você pode pagar uma preta. Se você fizer isso, retorna ele pro campo de batalha. Faz a mesma coisa do que o Gravecrawler, basicamente. Mais ou menos a mesma coisa. Porque como que é a ideia do combo? A gente vai ter algum payoff de ou sacrifício de criatura ou sacrifício de artefato. Então, toda vez que alguma dessas duas coisas for pro cemitério, um oponente ou vai perder um de vida, um oponente alvo, ou todos os oponentes vão perder um de vida. E a ideia é que você sempre consegue fazer uma mana pela habilidade do Soul Trader. E esse 1 mana sempre vai servir ou para pagar o custo do Gravecrawler ou para pagar a habilidade do Forsaken. Então, assim, é um combo bem compacto que usa 3 cartas e é genericamente barato, eu acho. Tipo, o conjunto não é tão caro assim. Acho que no total deve dar no máximo R$30. Combo É mais ou completo. menos isso. Eu Sai acho mais, mais ou menos isso mesmo. sai mais ou menos o preço do combo do Dualcaster. Hoje o combo do Dualcaster acabou ficando mais barato porque o O Electroduplicate baixou bastante as coisas. Bastante de preço. Sim. Mas ainda é um bom combo. Sim. E a ideia do Soul Trader é, tipo, ele é bem genérico, tipo, você precisa de cartas que não estão tão dentro da sua estratégia, como o Gravecrawler, por exemplo. Pode ser, mas tipo, você ainda justifica, porque o Soul Trader ele tem diversas linhas de combo que não só com essas 2 cartas que a gente citou aqui. Existem várias outras formas, e pode ser que as outras formas que ele já tem, seja com outras cores, ou seja até mesmo dentro do preto só, Ou já só é pra uma valor. coisa que faria sentido já dentro do seu deck, já interagiria com o seu comandante de alguma forma assim. O valor que ele vai te gerar é muito alto, pô. Sim. Muito alto. Sim. Você faz qualquer fichinha vai te gerar um tesouro. Você vai fazer muita mana. É bem interessante. É muito mana que ele consegue Principalmente gerar. em decks que você já consegue finalizar na zona de comando, como o Elas Liucor, como o novo Cambal. Eu acho que também que consegue finalizar. Meu Deus, qual era o nome do outro? Tem várias coisas, gente. Ponto. Eu acho que, por exemplo, pode citar lá o background, que toda vez que um bicho artefato vai pro grave você toma um, seria uma opção também. E assim, você não precisa estar nesses decks para usar desse combo. Você pode ter outros decks que vão interagir com alguma outra coisa, pode interagir com ou ETB de bicho de alguma forma, um comandante que só te dá draw, alguma coisa assim, e ainda pode ter o combo. Porque tipo, ele é compacto o suficiente, ele é genérico o suficiente. E aquele negócio, é só preto. É um combo mono black. Acabou. Sim, exatamente. É um combo mono black. A gente pode ir pro próximo, que é um combo que é um pouco datado. Que é o Kick Jig. Que é os combos de Kick. Tipo assim, Kick não é ruim, não entendam isso. Ele vai ter os mesmos problemas de Dualcaster. Exatamente. Que é morrer para qualquer remoção. A diferença dele é que se você vai conjurar da mão, né, vai realmente conjurar as cartas, você vai gastar uma quantidade exaustiva de mana. Porque só o Kick já vai te custar 5, sendo 3 vermelhas.
Mas geralmente os combos que usam Kick não conjuram ele. São formas de colocar ele em campo sem ter que pagar o custo. O bom do Kick é que ele consegue fazer escadinha com pod e vários outros comandantes. Você Sim. pod, mata o Thrasios pega, sei lá, qualquer coisinha que blinka o pod volta, blinka a criatura, pega Kick, pega várias Sim. coisas lá. Eu acho que assim, o mais comum que a gente via do pod era com Tina, né? É. Que você usava o pod na Tina para buscar o Felidar Guardian, que tirava o seu pod, aí você buscava o que dá Reanimate, esqueci o nome do anjo. É o Uh, Karmic Guide. Karmic Guide, isso. Aí ele voltava o gato, fazia de novo, aí entrava um Kick, é o Kick fazia cópia do anjo, voltava o gato, e aí você a partir disso você lupava. Aí você fala assim, nossa, mas é um monte de carta ruim dentro do deck para fazer um combo funcionar. Eu, tipo, sim e não. Esse que é o ponto. As cartas parecem ruins de forma isolada, mas dentro daquele deck específico, todas as cartas funcionavam. Se conversam, Porque o deck era montado para rodar em cima dessas cartas. Os comandantes em si não interagiam diretamente, mas eles funcionavam dentro da estratégia. E existem alguns outros comandantes que podem se beneficiar de Kick, e Kick não é uma carta ruim como peça de valor. Não. A gente está num formato que é baseado em criaturas, querendo ou não. E a maioria delas não é lendária. Então o Kick consegue fazer, tipo, uma segunda cópia de alguma criatura sua e conseguir tirar mais valor ainda dela e por aí vai. Por aí vai. E tipo assim, geralmente o Kick vai passar. Porque eu acho que tem muita pouca. Tipo, são poucos decks de muitas criaturas. Então assim, geralmente a pessoa só vai deixar passar porque ele não quer perder a criatura. Geralmente as criaturas que a gente tem no Commander 500, a bunda dela é 2, 3, no máximo 4. São raras as criaturas com bunda maior do que 4 no Commander 500. Claro, existem decks de Elivera que são só de criaturas, existe o Tivit, que é um 6/6, mas em suma, no geral, é tudo bunda 2, 3. Então, raio mata muita coisa no Commander 500, muita coisa mesmo. Outro combo que tá esquecido é o Protean Hook, cara. É um combo do Flash Hook de 1900 antigamente. Eu assim, não sou dessa época, não peguei o combo de Sushi Hook, que era a época que existia Flash Hook mais taça. Mas assim, falam que era o terror, mano. Que era tipo o terror do terror do terror, isso daí. Você acha que hoje em dia sai um terror que era antigamente? Cara, eu suponho que sim. Eu suponho que sim. Porque não é quem resolve primeiro o Flash que ganha. Esse que é o rolê. É muito estranho pensar isso, mas se você espera o momento certo pra resolver o seu Flash dentro do combo, existe a possibilidade de você ganhar em cima da win dos seus oponentes. Porque meio que todo mundo pode ter o Flash pra fazer. E aí você tem que saber qual que é a melhor janela pra você tentar. Eu acho que tipo, é meio tóxico a forma como o Flash fazia os decks jogarem. Que é ganhar de Hook Instant Speed em cima de qualquer um por 2 manas. Exatamente. É um combo de. Mas, claro, 2 cartas, mas 2 manas é muita pouca coisa. É um combo de 2 cartas que você literalmente paga uma azul e uma genérica em Instant Speed. Então, tipo, é muito bizarro isso. Muito bizarro, muito. Mas vendo nesse ponto, eu acho que assim, realmente é bom. ignorando um pouco a existência de Flash, que graças ao comitê de Commander não existe no nosso formato nesse momento, Hulk ele é muito legal. Tipo, e ele é bem difícil de interagir. E por que eu acho que ele é bem difícil de interagir? Você ou vai anular as cartas que vão colocar ele em campo, ou você vai ter que quebrar uma das peças que ele vai trazer. E geralmente os decks que usam Hulk, eles já têm dentro do kit, né, dentro das cartas que ele pretende trazer, alguma forma de se proteger. Seja com o Sylvan Safekeeper, seja com Cutzil, seja com Abolisher, tipo, qualquer coisa desse sentido. O combo, tipo, ele já consegue, dentro desse Mana Value 6 que ele vai puxar, ou fazer 2 hooks de uma vez, né? É o seguinte, tipo, trazer uma carta que já vai reanimar ele, ou copiar ele e fazer novamente o efeito.
ou já vai trazer uma carta de proteção que já vai fazer você ganhar naquele exato momento. A maioria das vezes a primeira parte do Hulk faziam com pegando Kutzel. Sim, pegava Cutzel e ou dublê de corpo ou alguma coisa assim. Não é dublê de corpo o nome, mas É uma é criatura um que quando pretinho, entra vira copia cópia do alguma Hulk. coisa do Grave. Efetivamente é um dublê de corpo, mas É. não é a carta dublê de corpo. É isso. É uma puta carta boa. Puta É uma carta, carta muito boa. mas geralmente eu só vejo ela jogando em Hulk's decks, né? Não consigo Sim, ver sim. jogando em outras coisas. Salvo engano, ele tem flash, né? Sim, ele tem flash e copia qualquer coisa que foi pro Grave, se eu não me Então, engano, tipo naquele assim, turno. você jogou Hulk pro flash, dá pra você combar instant speed em cima de alguém, né? Provavelmente. Exato, Você tem ele na exato. mão e Hulk no Grave, dá pra fazer uma brincadeira. O que eu vejo de maior problema no deck de Hulk é que geralmente o seu deck tem que ser dedicado. É, Porque ele é uma carta muito difícil de você castar. Você geralmente não quer castar ele. Isso obriga você a ter alguns tutores para campo que sejam efetivos, ou pra Grave, ou né? formas de reanimar ele que sejam efetivas. E aí, se você precisa reanimar ele, você precisa de formas efetivas de colocar ele no cemitério. Então, tipo assim, se você está jogando The Hulk, você vai ter uma shell específica para resolver da melhor forma possível o seu Hulk. E Exatamente. aí você vai gastar muitos slots para isso. Então, sei lá, se você está jogando com um deck genérico de Thrasios, talvez Hulk não vai ser a melhor forma de você ganhar o jogo. É melhor Porque você você. tem formas que gastam menos slots. Você vai pra mão Mas se infinita e você. pronto. Exatamente. Mas se você tá com um deck que é um comandante que possui verde, mas o comandante em si ele não é uma peça de combo, ou ele não é um sync de combo, pode ser que jogar de Hulk seja legal. É. Se você tem preto, você geralmente corre pra Broodlord, né? Porque Isso. Broodlord é um pouco. As cartas são melhores. As cartas são um pouco melhores e são menos cards que você precisa Isso. no geral. Exatamente. Mas eu acredito que o Hulk tem espaço, sim. Ele é um ótimo combo. Não consegue ser tão rápido. Dá pra ser rápido, mas não consegue ser tão rápido. Mas em suma, eu acho que precisam aparecer novos decks. Tem com pilhas de Soul Trader agora. Tem pilhas Sim. com Cuts pra dar consistência ao combo. São cartas ótimas no deck, que combam muito fácil, com pouca mana. Então, assim, eu acho que cabe às pessoas usarem, na real. Tipo, sair da zona de conforto de Taça, Tivit, alguns Izetzinhos aí que estão muito fáceis de jogar, como o Stella, como o Malcolm. E começar a jogar também sem essas coisas, sem esses combos, entendeu? Eu acho É assim que eu acho que a que. gente chega num ponto de o que é o competitivo. É, Porque no sentido de se a gente quer jogar pra ganhar da melhor forma possível, a gente não vai querer coisas que são obsoletas. é. Então o Hulk acaba não sendo tão atrativo. Isso é E verdade. aí eu entendo as pessoas não quererem testar coisas novas. Eu entendo, nesse sentido. Mas isso não quer dizer que decks novos não devam surgir. Exato. O Porque problema é que as pessoas estão. Eles só jogam competitivo pensando no competitivo. Eles não conseguem jogar o competitivo pensando em novas estratégias. Só nas que já existem. talvez. Eu acho que um exemplo bem legal foi o Rachaton, né? Que é comandante do momento. E assim, eu acho que ele tá trazendo uma cara nova pro que é jogar de Esper Tempo ou Esper Control. É, Não é uma estratégia. Tipo assim, por mais que você vai jogar de taça, a forma como ele joga de taça é totalmente diferente do que eu já tinha visto em todos os decks possíveis. e não é Ele uma é muito coisa. legal. Não é uma coisa tóxica pro formato. Não, não é. Não é. Assim, eu acho que a existência desse novo comandante vai ser mais ou menos parecido com a ideia do que foi Eliveri. Tipo, ele vai ser um deck provavelmente stacks, então ele vai ser um deck que vai desacelerar bastante o jogo e vai forçar outros decks a se adaptar a ele. Exatamente. Porque ele é um deck muito específico, igual tipo, a Eliveri é muito específica, que ela cresce muito rápido. Então você tem que ter formas de lidar com a Eliveri. E os Não draws que necessariamente ela lidar dá. com os stacks, exatamente. E os draws que ela Você não dá precisa pegam no cemitério. necessariamente remover um stacks, mas você precisa garantir que a Eliveri não vai crescer o board de forma avassaladora para você só ser atropelado. Que é a A questão ideia que do o Rachaton vai Rachaton fazer isso, né? vai ser mais ou menos isso. Tipo, ele vai ter boas peças de stacks, ele vai usar tipo de Rule of Law e todas as outras possíveis.
enquanto ele vai continuar gerando o valor dele fazendo as tokens das suas habilidades. E aí você vai ter as escolhas de tentar parar os stacks deles para você jogar, ou tentar parar o próprio Rashaton, tipo, matar o próprio Rashaton, para você não deixar ele continuar fazendo valor. E aí você vai ter que se adaptar, tipo, um deck talvez tenha um pouco mais de respostas do que geralmente tem, para você ter essa densidade maior de quantidade de formas de remover ele. Aí você vai falar assim, mas é ruim quando um deck se torna uma ameaça grande o suficiente para você ter que ter cartas específicas. Você fala, tipo, pô, legal. Então joga sem removal e parte pra Magda no turno 2. E Magda tá ficando forte. Todo dia tá ficando mais forte. Magda é um deck que tem ganhado boas peças. E, tipo, não deixou de ser fraco. Não. Ele não deixou de ser forte, desculpa. Ele não deixou de ser forte. Só que ele é uma estratégia que a galera aprendeu a jogar contra. E a galera tem removal e sabe parar a Magda. Cara, A mesma coisa vai acontecer com outros decks. Tipo, a Elevere, ela é um deck que assim, a galera tá aprendendo a lidar. E aí aprenderam que a peça principal é eu preciso lidar com a Elevere. Beleza, então eu vou lidar com a Elevere e depois eu penso no restante do jogo. Exatamente. E eu tenho esse mesmo pensamento do Issan, cara. O Issan, ele é Sim, tão bom exatamente. quanto a Magda, porém quando tá na mão de bons players, o deck é um monstro. É um monstro. Sim. A questão não é o deck, são os jogadores que precisam ter maestria com o deck pro deck ir bem. Eu acho que o Issan tem o diferencial de que o verde tem boas cartas de proteção, diferente do vermelho. Mas a Magda entra mais rápido, pô. Isso não tira o mérito de que o player bom com esse tipo de deck faz bons resultados também. Pô, cara, eu já vi jogador jogando de Issan que não sabia o que tava fazendo e não consegue tirar uma mesa. Aí quando eu tô jogando com o Crux, por exemplo, eu tô jogando com o Daniel, é extremamente difícil jogar partida contra eles, porque eles sabem o que estão fazendo com o deck. Tipo assim, eu tenho que jogar 2 passos atrás, porque eu sei que a qualquer momento eles vão combar na minha cara. Então assim, depende muito de play. Eu acredito que a Magda, o último jogador que eu vi jogando muito bem com a Magda foi o Babuds. O Babuds, ele consegue extrair muita coisa da Magda, muita. Eu vi que o Elcio, ele apareceu recente, ele não faz tanto tempo que ele tá na nossa comunidade de Commander 500, e ele tem jogado bem. Eu não conheço outros players, porque, tipo, na minha visão, assim, as mesas que eu já joguei, as pessoas que eu conheço, são pessoas que jogam um pouco de Magda. Mas, assim, pode ser só uma impressão nossa de que Magda tá sumida, pode ser que tenha muita gente jogando e a gente só não sabe. É porque a gente tá muito voltado aqui a jogar no online. A gente Sim, exatamente. É muito pode por ser conta que da o nosso nossa online... tipo, muito por conta da nossa zona de conforto. Também aqui eu não consigo jogar presencial. Mas, pelo menos no online, a Magda, ela é um pouco sumida, mas tem bom jogador. Os jogadores que eu vi jogando foi o Babuds. E eu acho que esse Ezio, ele tava bem, né, no torneio agora. Sim, ele tava bem, ele jogou bem. Pois é. Eu acho que nessa última edição ele não foi tão bem, mas nas outras ele fez resultado, performou bem. Eu acho que até no torneio de CDH mesmo ele tava tirando alguns jogos. Pois é, pra vocês verem. E abram um olho pra Magda e você não vai conseguir tirar resultados jogando a primeira vez com deck. Não vai ser um Tivit da vida, não vai ser um Kinan da vida, que são muito mais fáceis, entre aspas, de jogar. Mas vão lá, testem a Magda, peguem maestria com deck. É basicamente o que a gente precisa também. Pessoas boas com bons decks, né? Divagamos bastante, vamos voltar um pouquinho aqui do que a gente tava falando. Cara, a gente pegou aqui os combos de... Basicamente combos de curiosidade, que é Bucaneiro, Niv Mizzet, e tem um novo agora, que a gente acabou falando no último vídeo, que eu não lembro o nome dele, acabei não colocando ele. Vejamos que ele tá aí, que a gente... Qualquer coisa, sobe aqui no card, guys, e dá uma olhadinha em qual que é na hora que a gente passa nas cartas vermelhas. Eu boto na minutagem aqui em cima. Assim, é um combo bem legal, porque, assim, ele é estranho, porque ele é um combo de end step, na maioria das vezes. Exatamente. Quando a gente vai falar, por exemplo, do Bucaneiro. Simplificando como que o combo funciona. Você precisa de ter ou uma forma de descartar voluntariamente cards, ou você precisa ir para end step com 8 cards na mão. Exatamente. E aí o que vai acontecer? Você descarta para cleanup, e isso faz com que seu Bucaneiro cause 1 de dano nos seus oponentes. E aí tem 3 triggers de curiosidade para você comprar 3 novas cartas. E aí você vai repetir esse step, porque a cleanup sempre pede que você tenha o seu limite de cards, que é o que o jogo pede para você ter. Então se o seu limite sempre for 7, você sempre vai ter mais, sempre vai estar voltando para cleanup, descartando e vai
comprar e descartar até que ou os seus oponentes morram, ou você não tenha mais deck. Ou você tome alguma ação que seja diferente de descartar os cards, tipo, limpe a sua mão de alguma forma. Exatamente. Ou mate até o próprio bucaneiro, né? Ou mate o bucaneiro, ou tire a curiosidade de campo. Tipo, você consegue, nessa ideia, matar os seus oponentes de forma até rápida. Porque você precisaria só de 40 cards no deck. O que é um pouco diferente da forma como o Nive funciona. O Nive ele é mais complexo porque ele dá 1 de dano a um jogador. Então você precisaria ter 120 cartas no deck. Supondo que ninguém perdeu vida, você precisaria de 120 cards no deck. E você já começa num keep de 7 com 92 cartas no deck. Então já é um pouquinho mais difícil. Mas não é um combo ruim. Porque ele é um combo que, tipo, sei lá, não estou jogando de Nive como comandante, mas estou jogando de Malcolm Tana. Vou dar um exemplo que eu acho que é comum de enxergar esse combo. E aí você conseguiu fazer uma Eldritch Evolution na sua Tana. E aí você conseguiu encantar o seu Nive com uma curiosidade e conseguiu fazer um trigger de draw dele. E aí você vai comprar quantas cartas você quiser do seu deck. Você pode comprar todo o deck e eventualmente causar ali 80, 70 de dano em alguns players e acabar matando ele. E escolher ficar no X1 com o terceiro player. Ou você pode só comprar cartas o suficiente para você tentar um segundo combo do deck. Que seria o próprio Bucaneiro, ou esse bichinho novo aí que apareceu também, pra... Você vai pra clean up e vai descartando carta e matando os caras no dano. Exatamente. A maioria das vezes que eu vi o Nive fazendo isso compra 60 cartas e a partir daí faz clean up e acaba o jogo. E acaba o jogo, exatamente. E assim, ele é um combo que não é ruim, não entendam errado, mas, por exemplo, o Nive, ele vai funcionar em alguns decks específicos. Porque o custo de mana para conjurar ele é bem complexo. Sendo 6 manas coloridos específicos, é bem difícil colocar ele em campo sem ser com decks de muitos tesouros. Isso. Ou com decks que vão conseguir reanimar ele. O bom é que o vermelho é muito bom em gerar tesouro, então não vai ser tanto problema. E geralmente as cartas de tesouro estão entrando nos decks muito fácil. Exatamente. E a nossa curiosidadezinha aqui, né? Que é o nosso combo padrão, que comba com o Nive Mizzet para um, comba com o outro Nive Mizzet, comba com o Bucaneiro, comba com esse bichinho novo aí, que eu esqueci o nome. E viemos até Food Chain, cara. Food Chain é um combo que necessita de ter um bom comandante, né? Pra conseguir ser um enable dele. A gente acabou falando de enable, só que a gente sai um pouquinho dos combos convencionais de mana infinita, que é Machine God's F, Feed from the Real, Aura de Penin, Cetro, e veio pra cá. Que é o Food Chain, cara. Tem a habilidade de exilar a criatura, você adiciona X manas, sendo X vezes o valor da criatura exilada. Geralmente o que eu vi, pegou Food Chain e dá um Forbidden Tutor. Ou você pega um Consult, ou você pega um Tainted até chegar na criatura que é exilada. A partir dali você já pega um payoff e ganha o jogo. Basicamente, Food Chain e o Forbidden Tutor você ganha o jogo. O que são Forbidden Tutors? Tainted Pact é um Forbidden Tutor. Então, por exemplo, você dá um Forbidden Tutor para pegar o payoff, que seria uma criatura. Você dá um Forbidden Tutor até exilar, que é aquelas criaturinhas que você pode castar do exílio, e a partir daí você consegue já finalizar o jogo. Basicamente isso. Mais alguma coisa? Existem outras opções, né, jogando de Food Chain. A gente tem geralmente os comandantes que já são sync de Food Chain. Temos Roku. A gente tem Roku, né? Por que Roku é um sync de Food Chain? Porque Roku você vai tutorar todas as cartas que você quiser tutorar a partir do momento que você fez a mana infinita. Exatamente. A gente tem Kazima, o Kiri Kazima? O Kiri e Kazuma? O Kiri é Kazuma. Acho que é assim. É o Lobaleia, galera, pra quem conhece. Não sei não. Vamos. Deixa eu procurar aqui. Mas é mais um enable de Food Chain. Ukima. UKKIMA. Ukima. Isso. Esse daí é o nosso sync de Food Chain, que ele tem a habilidade que sempre que ele sai do campo, você dá X de dano, sendo X o poder dele. Então você fez uma mana infinita, Kazur, né? Kazur com C. Kazur.
Você fez ali o seu mana infinita, e você usou o Kima para gerar, para sincar esse mana infinito depois. A gente tem um comandante novo que ainda é meio estranho, mas pode vir a funcionar, que é o Lute. O Lute ele pode virar um sync de Food De Food Chain, Chain também. porque ele tem a habilidade dele que pode já ir direto pro dano, né? Fazendo os 3 de dano. E aí ele pode só primeiro converter toda a mana infinita, que seria só para criaturas, em mana infinita genérica, com a habilidade de verde dele. Pode comprar o A deck gente tem todo sim, com draw, pode dar. pode comprar o deck, Pode ser o pode próprio matar ele finisher. direto no dano, exatamente. Ele tem várias opções. A ideia da Food Chain é que, tipo, se você tem a opção de jogar com coisas mais genéricas. Tipo, ela não é a opção mais genérica possível, porque você só pode jogar com ela tendo verde e vermelho ou verde e azul, que são as criaturas que conseguem ser conjuradas do exílio. Tem o preto, tem um incolor também, não? Não, não. São o vermelho que é Ah, o é, o Squee, Eldrazi é e com. o azul, É, o Eldrazi também é azul. é O Eldrazi azul. tem identidade azul. É verdade. E aí, assim, ele é legal porque se você tem um comandante que tem um ETB muito forte, que te permite fazer mais coisas depois de fazer o Mana Infinita, pode ser um combo meio legal de você usar. Ela é meio cara, eu acho que a Food Chain, assim, ela em si tem um valor bem elevado. Ela tá 120, eu olhei ontem. 120 reais. É um valor até salgado se Tá você mais tiver barato que outras taça. opções para ir. Tá mais barato que Então, taça. esse que é o ponto. Se você tiver cores para jogar de taça, talvez taça seja melhor. Mas se você tem um comandante, por exemplo, eu acho que o Kima Kazura é um ótimo exemplo. Que é um deck que a gente viu recentemente jogando. E ele é um deck que usa os dois combos. Ele usa a taça como um combo genérico dentro do deck. E ele usa a Food Chain como um combo específico do comandante. E ele usa Porque os ele tem a Forbidden possibilidade Tutor de fazer isso. né? Ele usa os Forbidden Exatamente. Tutor porque serve tanto pra taça como também serve pra Food Chain. Você tem Food Chain na Exatamente. mão, sei lá, o Forbidden Tutor pra Food Chain. Pega o Food Chain e durante isso você pode exilar um dos bichinhos lá que exila e é sync. Sim, exatamente. Tipo, os decks de Food Chain são bem legaisinhos e são, entre aspas, bem genéricos. Com algumas muitas aspas. Basicamente o Tainted consegue ser um one card combo, né, nesses decks. Se você tiver a ordem certa de card, sim. É porque tem muita Tainted redundância, né? Pact vai ser. Tem duas redundâncias, São, né? Uma azul e outra verde, se não me engano. são duas azuis e uma vermelha. O mais conhecido é o Squee, né? Que é esse aqui. O mais conhecido é o Squee. Esse Squee é... Essas criaturas que a gente tá falando são criaturas que têm a mesma habilidade do Squee, gente. Que você pode podem castar ser ele do conjurados do grave ou exílio. você pode castar ele do exílio. Então ele sempre vai custar 3, basicamente. Como a Food Chain você gera o valor da criatura mais 1, então você sempre vai positivar a mana. Porém a Food Chain tem aquela limitação de ser só para criaturas. Mas mesmo assim, criaturas que, tipo o Roku, que você mata o próprio Roku com isso, pega essa mana infinita e pega um payoff. E volta pra combar com o Squee ou com qualquer outra criatura. São 3, igual o Vini falou aí. É um Eldrazi, que eu não lembro o nome, com azul. O Squee e tem outra ainda. Isso, que é uma esfinge azul também. Isso. Ambas fazem a mesma coisa. Acho que podemos ir para a próxima parte. Eu não sei qual que você pôs. A próxima eu coloquei a Abidel. Abidel é um combo. Eu acho. É um combo Pode. determinístico, basicamente. Você vai. Se você tem uma pedra de mana que entra em pé, ela vai gerar positivo. Se você tiver criaturas que quando entram causam dano, ou quando morrem causam dano, você também consegue finalizar o jogo. É um combo compacto, é um combo de 2 cartas, que aí você precisa só ter o Abidel no Grave e o Animate Dead. Ou tem outras redundâncias, que é Dance of the Dead, Necromancia, todos eles fazem a mesma coisa. Tem também a Last Voyage, também, que faz a mesma coisa, comba com a Abidel também. Então, assim, é um combo que tem muita redundância. Muita redundância para você conseguir ganhar o jogo. Você consegue colocar em qualquer deck, entre aspas, que tem preto e branco. Eu acho que basicamente é isso. As pessoas estão usando bem pouco Abidel. Antes eu via bastante em decks de Tivit, porém não estou vendo mais atualmente. O Vini, eu acho que por jogar de Tivit aí, diz por que ele não está sendo mais usado no Tivit. Eu acho que não só no Tivit, mas o Abidel ele foi caindo em desuso porque ele precisa que existam outras coisas para ele na mesa.
Então, assim, se você tem um comandante que é sync de mana, você precisa de uma pedra de mana para ganhar. O que é uma limitação muito pequena, visto que na média você vai ter ali 10 pedras, perto né? de 10 artefatos de mana, 10 para cima. Essa vai ser geralmente é a média. Então, assim, é bem tranquilo de você conseguir ter um artefato de mana e conseguir fazer o loop de Abidel. Isso. Outros decks que o comandante precisa ser o sync, como vou citar um exemplo que a gente já falou um pouco mais cedo, a Elias Elcor, ela funciona porque ela tem um custo de mana baixo. Então, tipo, que se eu não me engano é um custo 2. É, o preto e aqui. Elas Preto e branco. Isso. sempre que uma Então, assim, criatura entra, ganha 1 de vida. Sempre que uma criatura morre, o oponente perde um. cada oponente perde 1. Então, assim, ela é compacta no sentido de, por ela custar pouco mana, é muito fácil ela estar em campo no momento que você vai tentar fazer o combo de Abidel. Tem A mesma coisa, tem o Kambal, Kambal novo que a também. curva 3 ainda é uma curva baixa para você tentar um combo de Abidel. Você consegue ter o One Card Combo no combo de Abidel. Você consegue ir pra Broodlord e chegar em Abidel. Você consegue fazer Final Parting e ganhar também de Abidel. Então, assim, é um combo compacto que uma carta você consegue finalizar o jogo. Alguns outros decks, como por exemplo já citado o Tivit, o que eu vejo, qual é a minha opinião sobre terem parado de usar, é que pro deck ser bom, pro combo funcionar, você precisa ou de outras peças que tenham um ETB muito bom, que geralmente o Tivit já não usa, ou você precisa do Tivit na mesa. E aí é o que eu geralmente falo quando a galera sugere esse combo. Se você já tem o Tivit na mesa, você não precisa de Abidel para ganhar o jogo. Você tem outras Você opções. tem Time Thief, você tem Kitten, são Você cartas muito mais tipo, úteis, né? qualquer tutor que você tiver que te levaria ao combo de Abidel, provavelmente te leva a Time Sieve ou te leva a alguma forma de recuperar o Time Sieve na zona que ele estiver. Então, essa é a minha opinião sobre por que o combo foi caindo em desuso. Mas isso não quer dizer que o combo é ruim. Não. Só quer dizer que o setup que ele necessita nesse deck em específico é um setup onde você já está ganhando com outras coisas que são menos difíceis de fazer. E o Tivit não é aquele comandante que se preocupa tanto com removal, né? Exatamente. Exatamente. Que é o que faria ser ruim. Mas é isso. Coloquei também o Cetrizócono, só que o Cetrizócono tá muito difícil de manter em decks. Porque é um combo que você precisa ter muito setup, você precisa ter um comandante como payoff, ou precisa ter maneiras de chegar a cartas para serem um payoff. Basicamente o Cetrizócono ele compra com Dramatic Reversal, né? Isso. Que você paga 2, desvira todas as permanentes não lentes. Então assim, você precisa no mínimo ter 3 artefatos para você conseguir gerar positivo. Antigamente tinha o Circo, né, que jogava bastante no CDH. Que o Circo tem a habilidade que sempre você casta uma mágica azul, você exila a carta do topo do oponente, salvo engano. Então o Cetrizócono já, com a Dramatic Reversal, já conseguia finalizar o jogo mesmo você sem gerar positivo, porque você exilar todo o deck do oponente. Mas é um combo que caiu em desuso muito por conta do preço e também por conta de necessitar muita coisa para você finalizar. Por exemplo, decks como decks de Thrasios, eles preferem muito mais ter combos mais compactos, como o Machine God's Effigy, como o Feed from the Real, porque é um combo de 20, 30 reais que vai finalizar o jogo e vai fazer a mesma coisa que o Cetro e a Reversão vai fazer sem nenhum setup, basicamente. Eu acredito. O cetro hoje em dia, assim, quando ele é usado, ele geralmente é usado em decks que não tem acesso às formas mais efetivas. Exatamente. Monoblue. Um Monoblue talvez usaria para fazer alguma coisa. Talvez um Dimir também usaria por ter uma dificuldade maior em fazer mana infinita. Não que seja impossível, mas tipo, é uma forma, entre aspas, compacta de você fazer. Um Jeskai, por exemplo, né? Eu acho que Jeskai é um deck que já jogou dentro do CDH há um tempo também. É um deck que usava Cetro porque você tinha um sync já na zona de comando, e fazer mana infinita no Jeskai não é tão simples. Por mais que existam formas, não é tão simples assim de fazer. E não são os combos mais consistentes do mundo também, né? E não são tão consistentes, exatamente.
Acho que o problema do cetro hoje em dia, tanto no CDH quanto no 500, é mais ou menos o que a gente já citou do Dualcaster. Existe uma densidade muito grande de remoções em todas as cores que consegue parar o combo de cetro no meio do caminho. E só são usadas. Por isso que eu digo que pra Sim. taça precisam de mais cartas assim. Porque vai tornar a taça ruim. Sim. Eu não acho que vai tornar ela ruim, mas o fato de ter mais interações tornaria mais justa os decks que se limitam a ter aquela combinação de cores. E no 500 fica mais honesto ainda, porque o 500 a taça tem um budget da porra. Tipo, 30, 40% do deck é pra fazer taça. Então, assim, ter mais resposta em outras cores pra taça seria a melhor opção. Sim. Melhor até do que banir a própria taça, porque ela se tornaria um combo honesto. Sim. E agora eu pergunto pra vocês, galera. Vocês acham que taça merece ban ou que a gente merece cartas pra lidar com taça? Deixe aí nos comentários se vocês chegaram até aqui. Na minha parte, na minha opinião, já deixando aqui, eu prefiro que tenha cartas pra parar taça do que banir taça. Minha opinião. Eu também acho. Eu também, assim, por mais que eu odeie taça e que eu acho que deveria banir os tutores dela, como Consult e Pact, eu ainda acho que seria mais divertido como um todo ter mais interações. Porque a gente vai ter mais interações no formato, o formato vai se tornar mais responsivo, não vai ter mais combos extremamente dominantes. Por exemplo, antigamente Kikiji era um combo dominante, Futchain era um combo dominante, Dualcast era um combo dominante. Dominante. Vamos usar como exemplo Magda, né? Tipo, acho que nas primeiras edições do Commander 500, Magda era o terror. Tipo, Magda e Issan eram os terrores da mesa. Porque não tinha acho que, assim, eu acho que era a tríade, né? Tipo, Kina, Magda e Issan eram os 3 decks que você caía na mesa, você já entrava em desespero, porque o formato tava engatinhando ainda, e a maioria dos decks não tinha consistência de remoção o suficiente para lidar com isso. Exatamente. Agora a gente tem muita removal e resolveu o problema. Sim. Tipo, resolveu o problema. Tipo, tem removal custo 1, custo 2, custo 3, custo 4, custo 5, que são boas removals. Basicamente é isso. Tipo, se a Wizards colocar a resposta pra taça, seria muito melhor do que o comitê parar e banir taça. Coloquem a resposta pra taça e pronto. Que sejam boas, né? Não é só colocar por colocar. Que sejam boas. Que sejam genericamente boas. Coloquei também aqui um combinho de Sunwise com a gatinha lá. Sunwise e o gato do forno. Isso. Acho bem legal. Geralmente cai dentro do Hulk, né? Isso. É uma das lines de Hulk que a gente tem, mas eu acho que como comandante ou como combo mesmo das cores seria bem legal de usar também. Você dá um Final Party e você 3 manas ganha o jogo. Se você tiver uma food em jogo, basicamente. Assim, ele precisa de alguma forma de sacrificar o gato, né? Não é como se fosse 2 cartas ganhei. 2 cartas entre mas aspas, é um combo bem compacto que você às vezes consegue fazer em instant speed. Exatamente. Eu vejo que estavam usando muito no Taian, que você consegue pegar os marcadores que vai ganhando da gatinha lá, fazer vários brimbolô lá, e o deck tem muita redundância de payoffs. Então, é um ótimo combo também. E o último que a gente colocou aqui foi Brain Freeze e Breach. Breach, por ser uma carta genericamente boa, não tem por que não usar. E Brain Freeze é uma carta que tá batendo seus quase R$80, salvo engano. E é uma puta carta que vai te finalizar o jogo. Só elas duas. 4 manas ganha o jogo, basicamente. A gente precisa de um pouco mais de coisa. Geralmente é uma Lotus Petal, porque você precisa pagar o mana ainda, mas existem várias formas de fazer isso. Exatamente. Se você tem mana sobrando, você só vai ganhar, basicamente, né? Sim. Mas a ideia é falar sobre um combo que é genérico. E se você tem Izzet e você tem budget, é um combo genérico. Exatamente. Tipo, mas eu tô jogando com o comandante X ou o comandante Y. Tá, beleza. Brit Brain Freeze. Mas não sei o que. Brit Brain Freeze. Se você tem acesso às cores, você quer um combo genérico e você não se importa tanto com o budget, Brit Brain Freeze é muito bom. É a mesma questão de Taças Oracle. É a mesma questão. Exato. E assim, e ainda é melhor, porque ambas as um pouquinho diferente, né? Só, porque ambas as cartas têm funções. Tem funções. Já a Taça e Consult, eles ficam mortos lá. A Taça geralmente não faz muita coisa. Por mais que Consult Pact ainda seja um tutor, a Taça geralmente não faz nada. Nada. Tipo, zero coisas. Zero coisas.
É uma carta morta. Aí você vai falar assim, nossa, mas Brain Freeze não serve pra nada. Cara, vocês não têm noção quanto é legal dar um Brain Freeze em alguém que fez um tutor pra topo. Vocês não têm noção quanto é divertido fazer isso. E até mesmo, Aí ó, vou dar um Brain Freeze aqui, eu tenho um Pest in Flames na mão aqui, vou dar Brain Freeze, Pest in Flames e vou Exato. ao infinito e tipo, além. Se você tem decks como com branco, por exemplo, você está jogando de Jeskai ou de 3 cores mais, e aí você tem, por exemplo, o Sevini no seu deck, e aí você tem só Brain Freeze, e aí em algum turno um oponente X ou Y tentou ganhar, rolou muitas interações, o Storm tá bem alto, você pode só dar o Brain Freeze em você e tentar achar a sua Brit e a sua Sevini. Exato. Pode ser que você ganhe só a partir disso. Tipo, existem várias pequenas nuances que o Brain Freeze vai te dando, que tornam, tipo, as duas cartas bem legais. Exatamente. Além de que a Brit, por si só, é uma carta muito forte mesmo. Ter acesso ao seu cemitério sem necessariamente perder a carta que você está jogando é algo que, assim, é único da Brit. Isso. Ainda não existem cartas que fazem a mesma coisa. Lançaram Geralmente- agora, só que ela exila e ela é 5 manas, né? Então, geralmente os efeitos que você tem acesso, volta ali na Brit só pra gente ver. Geralmente os efeitos que a gente tem acesso você pode jogar da card, mas ao invés daquele card ir para o cemitério novamente, ele seria exilado. Diferente do que a Brit fala. A Brit exila outras cartas, mas não a carta que você está castando. Sabe? Então, se você tiver muito grave, a carta que você está castando, você pode fazer ela várias vezes. E aí, sei lá, você tá num turno onde você tem bastante mana, mas você ainda não tem a seu Brain Freeze pra ganhar o jogo. Mas você, sei lá, tem um ritual e um tutor no deck, no cemitério. Você pode fazer o seu ritual algumas vezes, para positivar a sua mana, e aí fazer o seu tutor algumas outras vezes, né, o quanto você conseguir fazer, e a partir daí chegar no seu Brain Freeze. Ou você chegar em qualquer outra carta que você precise chegar, por aí vai. O fato dela não exilar o que você conjura faz dessa carta uma carta absurda de forte. E 2 manas, cara. 2 manas. 2 manas. Se fosse 4 manas, ela era honesta. Entre aspas. Cara, eu acho que se fosse 4 manas eu ainda usaria. Eu também usaria. Acho que se fosse 4 manas eu ainda usaria. O efeito dela é muito forte. Usaria, muito mas não forte seria uma mesmo. carta tão absurda pelo custo, né? Então, se ela fosse 4 manas, ela seria ruim porque Sevini já não acharia ela. Exatamente. Mas ainda assim ela seria uma carta forte o suficiente para justificar ela estar no deck. Exatamente. E decks como Jihada, por exemplo. Decks como Jihada, por exemplo, continuaria usando exatamente. Qualquer deck de tipo assim, Izzet, que não consegue ter tanta recursão de permanentes, também usaria. Tipo, decks que tem necessidade de voltar permanentes do Grave, Brit ela só entra porque sim. E eu acho que de hoje é isso, né? Vamos se despedir, vamos deixar aqui o Brain Freeze de última cartinha pra vocês verem. E qualquer coisa deixa aí nos comentários, a gente vai colocar alguns links aí nos comentários. Se tiverem combos que a gente esqueceu aqui que vocês acham que são genéricos também, comentem aí, falem um pouquinho sobre. A gente pode fazer a parte 2 também desse jogo, como fugir de taças Oracle, né? Então comentem aí combos que vocês acham bons, que vocês coloquem aí, que são genéricos, né? Que já são determinísticos. E é isso. Valeu, galerinha. Até mais. Até mais.